A minha história. Bom, então eu vou falar de mim hoje aqui, né? Vou contar para vocês como surgiu, da onde veio o Pedro. Eu nasci numa cidade em Minas Gerais chamada Machado, uma cidade muito pequena, e saí de lá com 3 anos e meio para 4 anos e fui morar no interior de São Paulo. Ali no interior de São Paulo, durante um certo período, eu já estava aí com meus 12 anos, 11 anos, 13 anos, não sei exatamente, eu precisei usar aparelho. E eu lembro de ir muito no dentista, por causa que tinha todas as manutenções para fazer. E eu lembro que eu gostava muito do cheiro, gostava do consultório, eu achava legal. E isso foi a primeira vez que me chamou a atenção algum tipo de profissão. Porque quando a gente é criança, a gente quer ser policial, quer ser bombeiro, quer ser segurança, quer ser mil coisas, né? Mas quando eu olhei e falei, poxa, eu quero ser alguma coisa diferente, a primeira profissão que me veio na época foi dentista. Mas meio que isso ficou meio que incubado sem que eu tivesse certeza de nada. Quando eu fui para o meu terceiro colegial, que daí foi a hora da gente escolher algum tipo de o que vai fazer da vida, para onde vai, surgiu a odontologia de fato na minha vida como uma escolha. E eu prestei o vestibular da Unesp e eu acabei passando na Unesp em Araçatuba. E lá eu cursei meus 5 anos no período integral, turma 57. E essa foi a minha história com o início dela, né, com a odontologia. Então eu fiz esses 5 anos ali na faculdade, na Unesp, e eu reparei que eu sempre tive uma aptidão, isso desde muito novo, para comunicação. Então isso que eu estou fazendo agora sempre foi muito fácil para mim. Eu nunca tive muita dificuldade em me comunicar, em gravar vídeo, em gravar criativo, seja lá o que for. E eu comecei a gostar disso e comecei a estudar marketing logo depois de quando eu estava para me formar. Logo que estava no meu último ano, uma empresa daqui do Rio Grande do Sul, uma rede de clínica daqui do Rio Grande do Sul, contratavam dentistas do país todo para vir para o Rio Grande do Sul trabalhar, porque aqui ainda tinha uma mão de obra que não tinha tanto volume de dentistas. E eu lembro que eu fiz uma entrevista com eles gostaram bastante e me disseram, poxa, faz sentido você ir para uma próxima etapa que é presencial na cidade de São Leopoldo, lá no interior do Rio Grande do Sul. Eu nunca tinha andado de avião, eu nunca tinha viajado para outro estado tão longe assim, a não ser Minas e São Paulo, né? Que eram os 2 estados que eu morei ali. E eu lembro que na época da faculdade eu fiquei com vontade, eu falei, poxa, eu acho que eu vou, tô afim, talvez faça sentido. Eu tô contando uma história muito resumida, tem muita coisa durante esse caminho, né? Mas o que acontece? Eu não tinha dinheiro para pagar passagem para vir para o Rio Grande do Sul. Minha família também não tinha condição para poder me ajudar, me dar uma passagem de avião, na época de Araçatuba ou de São Paulo, seja lá onde for, para vir para o Rio Grande do Sul. E eu lembro que eu conversei com o pessoal dessa rede de clínica, depois dessa primeira apresentação que eles faziam nas faculdades, mostrando quem eles eram e tudo mais. E eu falei, olha, eu não tenho condição, não consigo ir até lá, mas vocês podem me passar a proposta e muito provavelmente eu vou aceitar, eu tenho interesse e eu quero ganhar dinheiro, independente de qualquer coisa, eu quero ganhar dinheiro. Nessa rede de clínica foi muito legal, porque eles falaram, pô, você consegue organizar um pessoal para vir então, que meio que passou nessa primeira fase da entrevista? E eu falei, com certeza, consigo organizar esse pessoal e consigo trazê-los, levá-los, né, para o Rio Grande do Sul. Eles falaram, então vou fazer o seguinte, me dá um tempo e eu já te ligo de volta. Eu lembro até hoje, o nome desse cara era Marcel. E ele pegou e me ligou e falou, Pedrão, cara, a gente gostou muito do seu perfil, você é muito comunicativo, encaixa e dá muito match com o que a rede acredita. E baseado nisso, cara, se você falar que quer vir, nós vamos pagar a sua passagem e você só organiza e traz todo mundo junto para eles virem. Eu falei, pô, tá topado. Então foi a primeira vez que eu peguei avião, foi quando eu estava ali no meu último ano de faculdade. E foi muito pelo meu perfil de ser comunicativo, de sempre, na época, né, mesmo na faculdade, eu procurava usar relógio, procurava usar camisa, procurava já me posicionar como profissional. Antes de ser o profissional formado, eu já tentava me posicionar como. Porque eu sempre entendi que a imagem é uma boa impressão e essa primeira impressão ela é importante porque ela acaba ficando e a primeira impressão ela fica. Então, baseado nisso, eles gostaram do meu perfil, pagaram minha passagem, a gente veio para o Rio Grande do Sul. Aí viemos, na época, se eu não me engano, em 12 dentistas, 9 resolveram aceitar a oportunidade de trabalho, eu fui um dos 9. E um fato curioso que eu lembro é quando eles foram perguntando para cada dentista onde ele queria morar, em cidades maiores, cidade próxima do aeroporto, cada um foi tendo um perfil, e quando chegou em mim, a minha resposta foi muito simples, onde dá dinheiro. Onde eu tiver a maior oportunidade, a melhor oportunidade para ganhar dinheiro. Não me importa se você vai me colocar em qualquer lugar do país, eu não tô nem aí, cara, eu já estou muito longe de casa, e eu tenho uma única meta que é ganhar dinheiro.
eu sempre tive isso muito nato e muito forte dentro de mim, porque eu sabia de onde eu vim e eu sabia o que eu não queria mais. E eu sabia para onde eu queria ir. E hoje eu atingi muito mais do que eu imaginava, mas é só o começo de onde eu quero. E baseado nisso, eles falaram, olha, gostamos mais ainda do seu perfil, é um perfil comercial, é um perfil agressivo, é um perfil que tem vontade, é um perfil que quer crescer. A gente tem uma cidade que chama Santana do Livramento. Ela é na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, é a última cidade do Brasil. E eu falei, caramba, cara, é muito longe. Mas eu topei, eu falei, vambora, tô dentro e já tô longe, mais longe não tem problema. E eu lembro que a gente voltou, cada um voltou para sua casa, voltou para sua cidade depois dessa primeira entrevista. E eu, até então, Pedro vai para Santana do Livramento. Estava empolgado, fui pesquisar, fui ver a cidade. Na época eu não gostei da cidade, não achei uma cidade bonita, mas achei interessante por atravessar a rua e estar no Uruguai. Enfim, de maneira resumida, durante o primeiro ano como dentista, eles tinham um ranking de todas as clínicas do Brasil. Eram mais de 100 clínicas em todo o Brasil. E nesse ranking eles colocavam os clínicos gerais, que era o que eu era, e todas as clínicas tinham vários. Eles colocavam os clínicos gerais que mais tinham faturamento mensal. E foi muito legal, porque no meu terceiro mês eu já comecei a aparecer, no meu segundo mês eu já comecei a aparecer nesse ranking no top 3. E a partir daí, durante 10 meses consecutivos, eu fui top 1. Eu sempre fui o dentista que mais vendeu nessa rede de clínicas. O único mês que eu não bati a minha meta e eu não bati venda foi um período que a minha mãe teve um problema de saúde relativamente sério e eu precisei voltar para visitar, para ajudar, para dar um apoio, então eu fiquei um período grande fora. Mas todos os outros, eu sempre estive em primeiro lugar do dentista clínico geral que mais vendia da rede, de mais de 100 clínicas em vários estados do Brasil. Então isso me mostrou que eu fazia alguma coisa diferente, eu tinha um posicionamento diferente, eu sabia me comunicar, eu sabia conversar, eu era bom tecnicamente para entregar, porque também não adianta só você ser marqueteiro se você também não mantiver isso. Então foram vários outros anos, eu fui para uma outra categoria de dentista que eles chamavam de dentista avaliador, é o cara que fazia a parte das vendas, então a partir daquele momento as vendas, todas as avaliações eram centralizadas em mim, eu fazia o fechamento e distribuía para os dentistas que estavam lá atender. E eu fiquei durante 5 anos, 4 anos e meio, se eu não me engano, somente fazendo essa parte do dentista avaliador. Só que em 2017, eu estava morando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a mesma cidade que teve aquela fatalidade da Boate Kiss, e eu estava morando nessa cidade, em Santa Maria, em 2017, e ali eu sempre gostei muito de marketing, e eu já estava estudando marketing. Não sabia direito, na época ninguém entendia direito o que era marketing. Quando falava marketing digital, todo mundo achava que era alguma coisa de fórmula de lançamento do Érico Rocha, ninguém entendia que tinham várias vertentes, tinha social media, tinha produção de conteúdo, várias, tráfego. Na época era tudo mato. E eu falei, poxa, eu quero entender mais disso, eu gosto disso. Eu já tinha feito o curso de hipnoterapia para poder entender mais sobre hipnose, sobre poder da mente, etc. Eu já tinha feito vários cursos de oratória, curso de comunicação, de vendas, inúmeros cursos de vendas, e eu percebi que cada vez mais eu ficava melhor na área que não era da odonto. Eu gostava muito de me desenvolver nessa área. E a minha meta, então, começou a se tornar, eu quero virar um multifranqueado, eu quero ter 10, 15, 20 clínicas sob minha tutela, onde eu vou fazer gestão, venda, organizar, criar time. Aí foi onde eu caí a primeira vez. Eu entendi que fazer gestão é muito diferente. E eu não sou um perfil gestor, eu sou um perfil comunicativo e vendedor. Normalmente pessoas que são comunicativas e vendem bem são pessoas que têm dificuldade em processos organizacionais, o que um gestor precisa ter. Então eu nunca tive isso fácil. Então o que eu fiz a partir daí? Eu fui para um outro lado. Eu falei, poxa, eu vou focar só em vender e eu vou ser o melhor nisso e vai ser isso que vai acontecer. E aí veio o marketing, comecei a estudar marketing. Na época tinha um marketing multinível de você compra um produto, vende, chama pessoas. Eu acabei caindo numa dessas, numa empresa patética que eu comprei, achando que eu ia começar a vender produto de beleza. Falei, cara, não faz o menor sentido. Mas enfim, tudo nessa fome de entender mais, aprender mais e acima de tudo ficar rico. Eu sempre tive muito claro que eu queria ser rico, eu queria ter dinheiro, eu queria ficar rico. E eu tinha uma fome muito grande para isso e eu queria muito que isso acontecesse. Então em 2017, começando a estudar marketing, eu montei a Digiodonto já em agosto de 2017. Eu já sabia que eu ia falar marketing para dentista, porque eu já era dentista, eu já era da área, eu já entendia. E em agosto de 2017 surge daí a Digiodonto. E sobre a Digiodonto eu vou falar mais no próximo vídeo.
mas até então acho que deu para vocês entenderem um pouquinho da origem do Pedro, de como ele começou, de como foi. E se você tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários, que a partir de agora a gente vai ter vídeos com bastante frequência aqui.